3 horas 30 minutos, 31 já, 3 horas mais 31 minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, nessa segunda-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro, e o Ministério da Saúde lançou uma campanha para reforçar a importância da camisinha, do uso do preservativo, cujo uso está em queda, hein? O uso está em queda entre o público mais jovem, e essa iniciativa ela foca no carnaval como uma forma de conscientizar a população, os jovens, para evitar infecções sexualmente transmissíveis. E de acordo com a pasta, com o Ministério da Saúde, foram distribuídas 138 milhões de camisinhas nos últimos 3 meses para justamente reforçar o estoque durante agora os dias de folia. E esse será o primeiro carnaval com a oferta de 2 novos modelos de preservativo, texturizado, texturizado e o ultrafino, que já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. E tem um dado aqui alarmante, por isso que a gente já tem uma convidada aqui no Bandeirantes Acontece para falar conosco. De acordo com a pasta, 60% da população não usa preservativos nas relações sexuais, e a oferta dessas novas opções visa justamente aumentar a adesão ao método, que é efetivo na prevenção do HIV, hepatites virais, sífilis, outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, sobre esse assunto importante aqui, a gente vai conversar agora com a doutora Flávia Falsi, que é infectologista do grupo Santa Joana. Tudo bem, doutora? Obrigado pela atenção com a Bandeirantes nessa segunda-feira de carnaval. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre muito interessante trazer esses assuntos à tona, ainda mais nesse feriado, que é um assunto bem relevante. Não, pois é, e com esses dados aqui, né, com essas estatísticas, queria entender por que o uso do preservativo está caindo entre os jovens, né? É a percepção de baixo risco, é uma confiança excessiva em outros métodos, em outros tratamentos. A gente tem ali a profilaxia pré-exposição, o jovem não conviveu, o jovem agora dessa época, dessa geração, não conviveu, né, com HIV de perto. O que está acontecendo, hein, doutora? Então, eu acho que é tudo isso junto, né? É algo que é multifatorial. Não é um fator apenas que está fazendo essa queda da adesão do uso de preservativo cair. Mas exatamente o que você falou. A gente tem outros métodos agora de prevenção, o que é muito interessante, o que a gente chama de prevenção combinada, né? Que não depender só do preservativo para prevenir tanto ISTs quanto também, né, a gravidez. A gente tem agora muitas maneiras de fazer essa prevenção. E isso, consequentemente, acaba levando à queda ao uso do preservativo. Também considero que os jovens hoje, talvez falte um pouco mais da educação em relação à prevenção de infecção sexualmente transmissível, porque como a gente não teve aquele convívio, como foi ali nos anos 80, 90, com a AIDS, né? Então, eu acredito que isso também influencia bastante na queda desse uso de preservativo nos jovens. E acaba que se a gente não tem um reforço o tempo inteiro, né, um reforço positivo, falando sobre a importância do uso do preservativo, é um método que ele é não medicamentoso, então, dentre todos os métodos, acaba que é um dos mais simples, é mais fácil de ser implementados, mas ele precisa ser muito reforçado, porque também é comportamental o uso do preservativo. A gente sabe que não é algo tão simples ali na prática fazer o uso do preservativo. Então, se não for sempre reforçado, sempre educado, acaba que essa queda ela é pronunciada e é o que a gente está vendo agora. E essa queda, existe uma diferença de comportamento entre homens e mulheres nesse cenário? Os homens estão relaxando, as mulheres, ambos? Então, a gente tem o uso do preservativo tanto masculino quanto feminino. Nós Sim. temos os dois disponíveis. O feminino ele tem um uso muito menos comum, também é distribuído pelo SUS, mas até inclusive em volume menor, porque a população tem esse menos contato também com o preservativo feminino, né, menos educação sobre ele, então acaba que o masculino ele fica, né, mais disponível, ele é mais falado, mais conhecido, então ele acaba sendo mais utilizado. Mas não teria como dizer assim de qual lado, né, que vem essa queda. Eu acho que é mais mesmo geracional. A gente consegue ver que no início ali na população mais jovem, até os 20 anos, tem um uso maior do preservativo, até levando em consideração a informação mesmo que é dada para os jovens, né, então ali nas primeiras relações.
são familiares, escola, TV, é um pouco mais falado, né, sobre o uso do preservativo. E aí, conforme vai ficando um jovem adulto, ali entre 20 e 30 anos, começa a ter uma queda, e a queda mais pronunciada ainda, quanto mais velho. Então, a gente vê pacientes, né, mais velhos, assim, acima de 60 anos, que realmente não são adeptos ao uso do preservativo. Isso é bem comum. Mas é difícil falar se é por causa do homem, se é por causa da mulher. Eu acredito que seja um conjunto dos fatores. Até porque, por mais que seja o preservativo masculino mais usado, a mulher ela pode, né, portar esse preservativo e no momento da relação oferecer ali para o parceiro dela. Então também não seria um problema em relação a isso. Doutora, mas só abrindo um parênteses aqui, né, a gente vai continuar falando, mas me parece que não pegou, né, assim, o preservativo feminino, acho que por uma questão de praticidade do homem, acho que é mais fácil de colocar, de fazer o uso, né, porque já há muitos anos que existe o preservativo feminino, distribuído pelo SUS, como você colocou aqui na entrevista, mas parece que não pegou, não é, doutora? Exato. Eu acredito que seja também por isso de ser mais conhecido o masculino, de ser mais falado sobre ele, esse incentivo ao uso, né, da camisinha para o homem, acaba que o feminino ele fica um pouco deixado de lado, ele perde seu protagonismo. Mas ele tem uma proteção muito semelhante em relação ao masculino. E também é interessante reforçar o uso do preservativo feminino, porque mulheres que fazem sexo com mulheres também podem transmitir infecções sexuais entre elas. E aí o masculino não entraria nessa equação. Por isso o feminino também é importante ser falado sobre, mas realmente ele não tem um uso tão comum quanto tem do masculino. Doutor, o que você acaba vendo ali na prática clínica após grandes eventos como esse, como o carnaval, muitos dias na folia, a pegação rolando solta e tristemente a gente vendo e relatando aqui, registrando a queda no uso de preservativos, seja masculino e feminino. Na prática, né, depois ali no consultório, no atendimento, o que você acaba vendo, conversando com os jovens? Então, normalmente acaba tendo, sim, né, uma tendência ao aumento dos diagnósticos de infecção sexualmente transmissível. A gente está tendo, de uns anos para cá, né, já uma tendência de mais casos de sífilis, então gonorreia, clamídia, que são infecções sexuais bacterianas, que tem tratamento, que tem cura, mas que, majoritariamente, elas são prevenidas através do uso da camisinha. Já existem alguns estudos, inclusive do Doxipep, que seria semelhante àquela PEP do HIV, né, que é a profilaxia após a exposição do HIV, que é quando você toma um comprimido depois de se expor sexualmente para prevenir o HIV. Está tendo um estudo semelhante para tomar um antibiótico para prevenir a sífilis. Ainda nós não temos um uso em documentos, né, então documentado, indicado formalmente, mas isso é algo que já está acontecendo. Mas essas infecções bacterianas, diferentes do HIV, elas são, na maioria das vezes, preveníveis através do uso da camisinha. Porque aquilo que eu falei no início da prevenção combinada funciona muito bem para o HIV, para também, né, evitar a gravidez indesejada. Então a gente pode lançar mão de medicamentos que a gente pode tomar continuamente para prevenir o HIV ou após a exposição, assim como também na gestação, né, então anticoncepcionais, o DIU, o Implanon, que são todas estratégias disponíveis pelo SUS. A vacinação também para HPV, por exemplo, para hepatites, é também uma prevenção, né, que a gente pode fazer o uso, e a camisinha, ela acaba entrando ali num conjunto dessa prevenção combinada, mas essas infecções bacterianas, a gente ainda precisaria da camisinha. E é isso que a gente vê depois, né, do carnaval. Tem essa tendência pessoal minha que eu vejo de aumento, mas, no geral, nos últimos anos, a gente vê, sim, registro de aumento dessas infecções, secundariamente ao desuso da camisinha. Estamos conversando aqui ao vivo no Bandeirantes Acontece com a doutora Flávia Fauci, que é médica infectologista do Grupo Santa Joana, e hoje falando sobre um assunto, um dado aqui importante, alarmante, que é a queda no uso de camisinhas, do preservativo. E aí, só para a gente pontuar que é importante, já de alguns anos, se eu não me engano, desde 2016, o termo correto é esse mesmo, infecções sexualmente transmissíveis. Não se fala mais em doença. Não é isso, doutora?
Isso, a gente agora usa mais IST, né? Infecção sexualmente transmissível. IST. E aí, alguns exemplos comuns, você já até falou aqui na entrevista, mas vale reforçar. O HIV, o HPV, sífilis, herpes genital, todos entram dentro dessa categoria, correto? Isso, gonorreia, clamídia, tudo que pode ser transmitido sexualmente, mesmo também que possa ser transmitido por outras vias, também entra como IST. Hepatites, né, que pode ter outras maneiras de transmissão, mas a sexual também é presente, a gente também considera como IST. E ainda tem muita dúvida, tem muita desinformação com relação a essas infecções sexualmente transmissíveis, doutora? Ainda tem, porque existe um tabu, né, muito grande em relação tanto a falar de relação sexual, quanto mais ainda a falar de infecções que possam ser transmitidas. Ainda, né, com o advento da AIDS, muito tabu em relação a homens que fazem sexo com homens, né, falar na época era epidemia gay, termos que são pejorativos, então acaba que até, inclusive, médicos têm dificuldade de abordar os pacientes em relação a isso. O paciente também tem essa dificuldade de conversar com o médico, de falar com o médico dele, sobre testagem, porque a testagem, ela também entra como aquela prevenção combinada que a gente está conversando aqui na entrevista. Então, se a gente, a cada 6 meses, todos nós testássemos para as STs que temos exames de sangue para fazer o diagnóstico, se tivéssemos eventualmente alguma infecção, teria esse diagnóstico precoce também, que muda muito, né, em relação à mortalidade, em relação a realmente o desenvolvimento da doença. E a gente vê que, como é esse tabu muito grande da conversa sobre isso, acaba que a pessoa ela vai lá, todo ano faz exame de sangue, faz colesterol, a glicemia, e aí você pergunta para ela, e a última vez que você fez os exames de HIV, de sífilis, de hepatites? A pessoa muitas vezes nunca fez. E acho que isso é algo que é de mão dupla, né? Do paciente levar isso para o médico, mas do médico também instigar isso no paciente. E muitos jovens também acabam reclamando, e acho que é por isso, né, a queda do uso de preservativos, acabam reclamando que diminui o prazer. Mas hoje já tem vários modelos disponíveis, inclusive alguns lançados pelo Ministério da Saúde no SUS, como eu coloquei na abertura da entrevista, como esse que é ultra fino. Então não dá para usar isso como desculpa, né, doutora? Porque hoje evoluiu muito, né, o uso dos preservativos, os modelos de preservativos, os tipos, melhor dizendo, então não dá para colocar essa desculpa, né? Exatamente, e é muito legal o que o Ministério da Saúde está fazendo, porque está disponibilizando essa gama de possibilidades, né? Porque se a pessoa, por algum motivo, se incomoda com látex, acha que, né, não vai ter um prazer usando aquela camisinha, lançando mão da ultrafina, da texturizada, então são vários estímulos que podem ser testados, elas são gratuitas, a pessoa ela pode ir lá, retirar uma de cada uma, ver qual que ela acha que se adapta melhor, e aí acabar fazendo uso dessa que ela se adapta. Agora ela tem mais opções, né, para poder lançar mão desse recurso que é muito importante. E o preservativo, a camisinha, previne 100%, doutora? Não, nenhum método previne 100%. Todos esses que eu falei, tanto o medicamentoso, quanto que é a PrEP, que é a pré-exposição, tanto que é a pós-exposição, 100% nenhum desses métodos é. Porém, previne de uma maneira muito eficaz, acima de 80%, e se por um acaso, que a gente sabe que pode acontecer, durante a relação, tiver algum rompimento, alguma, né, ruptura ali do látex, da camisinha, a gente lança a mão dos outros métodos para tentar prevenir de ter infecção ou de ter uma gravidez indesejada. Nenhum é 100%, porém aumenta muito a proteção, né? Então a gente consegue ver que tem um impacto muito importante, então não é porque não é 100% que a gente deixa de usar. Então pode ser um combinado aí, né, de métodos, não é isso? Perfeitamente, é isso que a gente estimula, de fazer esse método combinado, essa prevenção combinada. Então a gente vai conversar com o paciente, analisar como que é o comportamento sexual dele, do que método que ele tem mais afinidade, se ele tem alguma contraindicação para usar algum tipo de método, né, algum tipo de alergia, ou por exemplo tem alguma doença que não pode usar algum tipo de medicamento, avaliar como está o status vacinal desse paciente. Então tem que ser uma consulta que ela vai ter que ver como completo, desde antes da relação, quanto durante, quanto após, né, para a gente poder associar o máximo de métodos possíveis e deixar esse paciente protegido.
O Quinto Sinal marcou 3 horas e 45 minutos. Queria agradecer demais aqui a disponibilidade e atenção da doutora Flávia Fausto, que é médica infectologista do Grupo Santa Joana, prestando serviço, ajudando aqui a entender sobre as infecções sexualmente transmissíveis, reforçar sempre, né, o uso do preservativo, da camisinha nas relações sexuais. A gente sabe que agora esse é um período de festa, de folia, que muita gente acaba aproveitando, extrapolando, quer curtir, mas que curta com responsabilidade, não é? Da mesma forma que a gente orienta, não é? Você vai beber, não dirige, não é? Num carnaval, que as pessoas acabam, né, se relacionando ali com várias pessoas, né? O que acontece mesmo, o uso da camisinha, mas não só da camisinha, de outros métodos também. Doutora, brigadíssimo pela atenção aqui com a Bandeirantes, viu? Eu que agradeço o convite, um bom carnaval a todos os ouvintes. E lembrem-se sempre que a sua saúde tem que ser a sua prioridade, só você pode cuidar dela. Então, né, não conte com os outros para cuidar da sua saúde. Teste-se frequentemente, busque o médico, use preservativos e faça a prevenção combinada. Obrigado, doutora. Até uma próxima. Boa semana.